E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre espelhos esféricos, e a questão diz o seguinte: um objeto O é colocado diante de um espelho esférico próximo do seu eixo principal. A imagem I desse objeto é formada de um anteparo móvel na frente do espelho, também próximo ao seu eixo principal, conforme a figura a seguir. Dados que o raio de curvatura do espelho é igual a 80 centímetros, podemos afirmar que... E aí a gente tem que então encontrar a resposta. Bom, o detalhe é o seguinte, né? A gente tem que entender que esse espelho, conforme a gente consegue ver, ele é um espelho côncavo, e a questão fala aqui de uma situação de um anteparo, e isso aqui é um ponto importante que a gente precisa conversar. Então, primeira coisa, nós temos aqui um espelho que é um espelho côncavo. E espelhos côncavos são conhecidos por terem 5 tipos de imagens, né? 5 casos de imagem, tá? E isso é uma coisa que eu vou mostrar agora mais pra frente. Só que o detalhe é que quando a gente fala em anteparo, né, o fato de existir um anteparo, isso significa o quê? Que a imagem associada, ela vai ser uma imagem real. Para a imagem aparecer no anteparo, ela tem que ser uma imagem real. Imagens reais são imagens que podem ser projetadas sobre anteparos. Quando a imagem ela é virtual, a gente não tem essa capacidade de projetar. E justamente a questão ela vai perguntar sobre isso, né? Ah, nessa situação a imagem vai ser projetada no anteparo, vai ficar no anteparo ou não? Só vai ficar no anteparo se ela for real. Se não for real, não tem como ela ficar no anteparo. E aí nós temos mais uma informação que diz que o raio de curvatura é de 80 centímetros. Vamos lembrar que o raio, então como a questão está falando, é de 80 centímetros e o raio é a distância do espelho até a posição do centro. Vamos supor, né? Vamos supor que o centro do espelho seja aqui. Então aqui, ó, a distância do espelho, que é o vértice, até o centro, a gente teria uma distância de 80 centímetros. A gente sabe também que o raio ele equivale a o dobro do foco. Ou seja, então, se o meu raio é de 80 centímetros, então o meu foco tem que ser a metade, o foco tem que ser 40 centímetros, a distância focal, né? A distância focal então tem que ser bem no meio aqui, ó. O foco tem que ser posicionado bem no meio entre o centro e o vértice. E essa posição tem que ser de 40 centímetros nesse esquema. E aí a gente pode montar o nosso esquema baseado nisso, ou depois eu vou mostrar uma outra imagenzinha para vocês. Mas o que a gente tem que lembrar? A gente sabe que se o objeto ele é posicionado exatamente sobre o foco, se eu tiver um objeto sobre o foco a gente não tem imagem. Lembra que a gente tem aquela situação de imagem imprópria. Então, objeto sobre o foco, imagem imprópria. Agora, se eu pego o meu objeto e eu posiciono esse objeto nessa região aqui, ó, nessa regiãozinha que é a região entre o foco e o vértice, a gente vai ter sempre uma imagem virtual direita e maior. Então isso é uma característica. Toda vez que o objeto se colocar entre o foco e o vértice, a imagem é virtual direita e maior. Ou seja, dentro dessa região, para distâncias menores que 40 centímetros, não é possível a imagem se formar no anteparo. Agora, nessa outra região, vou fazer de outra cor aqui, fazer de roxo. Nessa outra região, qualquer região aqui, ó, que fique com distâncias maiores que o foco, maiores que 40 centímetros, a imagem sempre vai ser real e invertida. Tá? Real e invertida. Óbvio, né? Aí a gente pode ter situações e situações. Se for entre o foco e o centro, ela vai ser real invertida e maior. Se for exatamente no centro, ela vai ser real invertida e igual em tamanho. E se for em regiões maiores que o centro, distâncias maiores que o centro, ela vai ser real invertida e menor. Beleza? Então, só que a ideia é essa, a gente quer saber quais são as distâncias em que a imagem consegue ser projetada no anteparo. Então, qualquer distância maior que o foco, qualquer distância acima de 40, a gente vai ter ela projetada sobre o foco. Então, olhando as alternativas, o que a gente tem? Alternativa A imagem não se formará no anteparo se a posição do objeto,
em relação ao espelho for de 40 centímetros, for menor que 40 centímetros. Isso aqui tá certo, né? Por quê? Porque distâncias menores que 40 centímetros a gente está nessa regiãozinha aqui, e nessa região, como eu disse, a imagem sempre vai ter essas características, dentre elas, uma das características é ser virtual, e virtual não se forma em anteparo, sempre se forma dentro do espelho. Então, provavelmente para essa questão, a resposta certa é a alternativa A. Vamos ver as outras para ver o que está errado. B. A imagem não se formará no anteparo se a posição do objeto em relação ao espelho, a posição do objeto em relação ao espelho, for maior que 40 centímetros. Não, está errado esse maior, porque distâncias maiores, o que seriam distâncias maiores? Seria toda a parte que eu fiz de roxo. Distâncias maiores a gente sempre vai ter imagens reais. E essa é a característica que a gente sempre precisa procurar quando se fala em projetar algo sobre um anteparo. Então, imagens reais podem ser projetadas, então estaria errada B. C. Independente da posição do objeto, a imagem sempre se formará no anteparo, pois o espelho é côncavo. Não é independente da posição, então o que está errado é esse início aqui, ó. Como eu disse, né, entre o foco e o vértice sempre a imagem vai ser virtual e não tem como projetar. E D, o espelho é convexo, aqui já errou, porque o espelho não é convexo, ele é côncavo. Só para, né, ilustrar e reforçar tudo que eu falei, aqui tem uma imagenzinha que eu geralmente uso nas minhas aulas, né? É um print de um dos meus slides que mostra justamente esses 5 casos. Ó. O espelho côncavo ele tem 1, 2, 3, 4, 5 casos. Primeiro caso, segundo caso e o terceiro caso, a imagem é sempre real invertida, real invertida e real invertida. Percebe que está dividido por cor. Ó. Então, na verdade, o primeiro caso do objeto é aqui, ó, 1, e a imagem é aqui. Ó. Segundo caso aqui, ó, 2, e a imagem aqui, ó, 2. Terceiro caso aqui, ó. Todos eles, tu percebe que tá numa posição de distâncias maiores que o foco. Sempre real invertida. Agora, quando a gente tem distância, quando tá em cima do foco não tem imagem, né, que seria esse quarto caso aqui, e quando a gente tem a situação que é entre o foco e o vértice, virtual direita e maior, que seria esse quinto caso aqui, ó. Beleza? Então, só para reforçar, botei essa imagenzinha para vocês verem. Então, espero que vocês tenham entendido. Resposta certa para essa questão mesmo, alternativa A. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.